Peanut Allergy, an Epidemiologic Analysis of a Large Database, que em tradução livre quer dizer alergia ao amendoim, uma análise epidemiológica de uma grande base de dados. O objetivo desse artigo foi confirmar novas observações sobre alergias ao amendoim. A alergia e sensibilização ao amendoim são muitas vezes graves, podendo ser fatais. Caso consumido, exigirá que seja injetado adrenalina e o treinamento adequado caso ocorra exposição indesejável ao amendoim. Não foi empregado um questionário padronizado às famílias, porém foram feitas as seguintes perguntas pelo alergista responsável: a experiência que essas famílias tinham sobre o amendoim, o tipo de reação, se houver, após seu consumo ou contato, idade na reação inicial, reações subsequentes, se havia a presença de outras alergias alimentares, como asma ou dermatite atópica, e um histórico familiar de alergias alimentares, limitadas a irmãos com alergia ou sensibilização ao amendoim. Os dados foram retirados dos formulários preenchidos por cada família, incluindo raça, sexo e tipo de plano de saúde. Os estudos para diagnóstico realizados incluíram testes cutâneos de puntura, IgE específica para amendoim e IgE total. A alergia ao amendoim foi definida como base em uma reação dentro de 2 horas após a exposição ao amendoim, por exposição ou ingestão, e um teste positivo de alergia a ele. Durante os 5 anos de pesquisa, de 2011 a 2016, foram inscritas 1.070 crianças no banco de dados para o estudo, sendo que 731, correspondente a 67%, obtiveram resultados para alergia ao amendoim, e 357, correspondendo a 33%, obtiveram resultados para sensibilização. As reações específicas do amendoim foram cutânea, anafilaxia, gastrointestinais, oral e respiratório, sendo que a pele foi o sistema de órgãos mais afetados pelo amendoim e foi responsável por 55% das reações. Existem diferenças significativas na ocorrência de outras condições alérgicas. As crianças com alergia ao amendoim possuem menos dermatite atópica, menos irmãos com alergia ao amendoim, menos outras alergias alimentares e menos chances de passar um desafio alimentar oral em comparação àquela com sensibilização. Crianças anafiláticas ao amendoim foram significantemente mais propensas a ter asma e outras condições alimentares de alergia do que aquelas com reação não anafiláticas ao amendoim. Dessas 1.070 crianças que foram inscritas, apenas 2/3 tiveram reação ao amendoim, sendo que essas crianças foram predominantemente do sexo masculino e brancas. A maioria das reações envolvem a pele urticária de contato e a urticária generalizada. A anafilaxia ocorre em 35%. Em todo o estudo, 65% relataram dermatite atópica e asma foram 41%. Outras alergias alimentares foram observadas em 68%. A alergia ou sensibilização ao ovo foi resultado de 40% e a alergia ou sensibilização ao leite foi em 20%. Em 335 crianças, o amendoim foi o único teste de alergia alimentar positivo. Do grupo com alergias ao amendoim no momento da entrada do registro, 301 crianças não tinham outras alergias ou sensibilização alimentar. Durante as visitas, das 525 crianças que retornaram para uma visita adicional, 112 relataram uma reação subsequente ao amendoim após uma exposição ou consumo. 1/3 das reações subsequentes envolvem anafilaxia. Reações de maior gravidade ocorreram em 31 crianças, sendo mais comum em crianças que tiveram reações cutâneas como reação inicial ao amendoim. Os níveis específicos de IgE foram maiores em crianças com anafilaxia em comparação com as urticárias e aqueles sem reação ao amendoim. A maior média de IgE foi observada naquelas crianças com angiodema e o maior valor médio em crianças com anafilaxia. Crianças com sensibilização ao amendoim tiveram um valor considerado médio.
Os valores específicos de IgE foram maiores nas crianças com anafilaxia e reações gastrointestinais. Não houve diferença significativa nos níveis de IgE específica entre crianças com anafilaxia e angiodema, reação no trato gastrointestinal, reações no trato respiratório. As descobertas do registro apoiam muitos achados que foram publicados anteriormente, incluindo distribuição de sexo, taxa de reações, existência de outras alergias e ocorrência de sensibilização ao amendoim. As descobertas que diferem de outros relatos sobre alergia ao amendoim incluem raça, status econômico, sintomas da alergia, outras alergias alimentares, reações com segundas exposições e níveis séricos associados à exposição ao amendoim. A análise apoia observações anteriores de que a alergia é mais comum em crianças do sexo masculino. A idade média para as primeiras reações de alergia é de 1 ano. A ocorrência de alergia entre irmãos foi de 9,2%. Em outros grandes registros publicados, essa porcentagem variou de 6,9% a 8,7%. Algumas informações que constam nesse registro é de que 76% das crianças que tenham a alergia ao amendoim são caucasianas e 80% delas têm plano de saúde privado. Nessa pesquisa, a prevalência de anafilaxia foi de 34% menor do que o estudo de pesquisa populacional dos Estados Unidos, que foi de 50%, e ligeiramente maior do que o relatado na experiência clínica, que era de 24% a 30%. Ao contrário de outros relatos, a pesquisa teve poucas crianças que tiveram reações gastrointestinais, sintomas bucais, reações respiratórias ou surtos isolados de dermatite atópica. O resultado de dermatite atópica consistiu em um estudo realizado em um consultório privado de alergia. Durante os 2 anos de registro, estudos sugeriram que a alergia ao amendoim poderia ser prevenida com a introdução precoce do amendoim em bebês de 4 a 11 meses de idade. Nessa pesquisa, havia 35 crianças menores de 9 meses com alergia ao amendoim e 6 que representavam anafilaxia. Os pontos fortes desse relatório são que ele é grande, contemporâneo, limitado a um único centro acadêmico e focado em pediatria. No entanto, a recordação da gravidade da reação pode ser imprecisa, porque a apresentação clínica foi retirada dos relatórios dos pais e dos registros médicos de médicos externos. Nesse registro de 5 anos, não houve mortes por causa da alergia ao amendoim. Os registros podem ajudar a responder perguntas específicas sobre alergia alimentar e podem ajudar e orientar provedores de saúde e famílias.